Deus cobra justiça social. E o que nós vamos ver aqui é que Deus cobra justiça social não apenas do seu povo, mas Deus cobra justiça social de todas as nações. Não sei se os irmãos já olharam para o livro de Amós, da forma como nós vamos olhar hoje, mas é uma questão bem básica e às vezes nós não nos preocupamos com isso. Às vezes, se a pessoa não tomou um banho, por exemplo, porque vive nas ruas, nós já damos um jeitinho de nos afastar um pouco, de evitar. Desprezar outro ser humano é não demonstrar amor por ele, não demonstrar misericórdia, compaixão. Quantos de nós estamos voltados apenas para o nosso próprio eu? Fico lembrando, e eu sempre lembro isso, um dos disparates da humanidade. Não precisamos ir longe, mas é um exemplo que eu gosto de citar, porque ele é tão gritante. Aquelas conceituadas igrejas bem assim conservadoras, lá da região de Alabama, Mississippi, Estados Unidos, alguns grupos ali de senhores, irmãos, né? Se reuniam para adorar a Deus, mas na noite anterior tinham queimado, tinham ameaçado, tinham maltratado alguma família negra. Estavam ali diante de Deus, com o coração aberto, adorando a Deus. Um absurdo. Um absurdo. Aos poucos, a humanidade como um todo foi percebendo este disparate. Mas, quando parte de pessoas que dizem ser nova criatura, pessoas que costumam se reunir para adorar a Deus, para estar em comunhão uns com os outros, estas pessoas mostram que não conhecem Deus, que não entendem nada de amor. E olha que em Mateus 5, Jesus fala de amor ao inimigo. Mas não entendem nada de amor ao semelhante, seja lá ele em que posição esteja, em que tipo de categoria desta posição a pessoa esteja. Às vezes nós nos esquecemos. E hoje nós lembramos do que Jesus fez por pecadores que não mereciam. Foi isso que nós lembramos. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós. Jesus não morreu por santos. Jesus não morreu por justos. Por justos ele não precisaria morrer. Quando ele morreu por você, você era inimigo dele. Um dia você precisou ouvir a mensagem, entender, se arrepender, crer e entregar sua vida a Jesus. Assumiu ali um compromisso. Hoje, EBD, o Deck falou da importância dos compromissos assumidos no passado. Qual foi o título mesmo da lição? Comprometidos com o passado. E o teor da lição era, na verdade, comprometidos com nossas alianças, com nossos pactos, feitos lá atrás. Fizemos pactos com Deus, quando entregamos nossa vida a Ele. Compromisso de comprometimento de vida. Deus cobra justiça social. Isso aqui nós vamos ver um pouco aqui, tempo bem avançado, então vamos dar uma passada bem geral sobre este assunto. Livro de Amós, profeta Amós. Fica antes de Obadias. Querem começar antes? Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. E aí continua, né? E vai precisar ser só uma pincelada mesmo, para nós depois sairmos daqui pensando em como temos nos posicionado diante das pessoas, diante da justiça
diante dos desequilíbrios que existem ao nosso redor e o que fazemos por estas pessoas no sentido de amenizar o sofrimento delas, de procurar ajudar na necessidade delas. Porque Deus vê e Deus cobra. Deus cobra mostrando o pecado, Deus cobra advertindo, Deus cobra falando qual será o castigo, Deus cobra castigando. Não só o seu povo, mas as nações do mundo. Deus alerta e castiga. Escolhi como texto, na verdade como verso único. Vamos olhar o livro, mas escolhi como verso para centralizar essa mensagem. Amós 5, versos 23 e 24. Deus, aqui de forma específica, falando ao povo de Israel, as 10 tribos do norte. Amós 5, 23 e 24 diz assim: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Se voltarmos a lembrar daquele comportamento daquelas igrejas lá dos anos 60, norte-americanas, assim, tão ferrenhas no ódio por pessoas de pele de outra cor, olha o que Deus fala neste verso. Aquele é um exemplo gritante, mas quando nós ignoramos, quando nós deixamos de fazer, Deus fala conosco a mesma coisa. Mas só para entendermos bem o verso, Deus de repente falando para um ajuntamento solene desses, um culto destes, de pessoas que se dizem nascidas de novo, transformadas, portanto, com o amor derramado em seus corações pelo Espírito Santo que lhes foi dado. E Deus diz: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Nos nossos dias seria do teclado, da guitarra, de tudo que nós usamos para tocar instrumentos musicais. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Coisa vinda de Deus. Comportamento vindo de Deus, piedoso, para com o nosso próximo. A lei ela é resumida por Jesus em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo. É assim que se resume a lei. E quem é o meu próximo? Aquela parábola do samaritano, ela explica bem quem é o próximo. E ali Jesus dá uma invertida, né? Ele manda uma invertida para quem perguntou. Ele fala: quem foi o próximo daquele ali que estava surrado, abandonado, precisando de ajuda? Quem foi o próximo dele? Foi o que o ajudou. Então, às vezes nós perguntamos: quem é o meu próximo? Aquele que está precisando de ajuda, quando ele é atendido, ele pode responder quem foi o próximo dele. Fomos nós? Foi você, fui eu, que ajudei quem precisa para ser o próximo daquele. Na verdade, o próximo está sempre à nossa volta, a partir das oportunidades que temos. Mas não dá para falar bastante assim, né? Vontade eu tenho. Este verso, ou esses dois versos, é que o primeiro: afastem de mim o som das canções e a música das coisas. Afaste de mim a adoração, que não é adoração coisíssima nenhuma, porque a vida não condiz. A vida não mostra o que eu sou, amor. Deus falando isso para nós, né? Vivemos muito alienados do mundo, e não é, o Deck fala que nós somos ETs, né? E não é porque, e já levou uma bronca por isso, não foi de mim não.
Lembra, né? Que interessante, né? Alienados da realidade, gente. Sabe? Às vezes, antes de se pregar o evangelho para alguém, é necessário atender a necessidade daquela pessoa. Porque senão nós não vamos atingir o coração dela. Alguém com fome e com dor, como vai ter a concentração e o coração aberto até para ouvir o evangelho? O papel da igreja não é apenas pregar o evangelho. Há até tarefas antes a serem desenvolvidas para que possamos pregar o evangelho e não encontrarmos portas fechadas. Podia parar aqui, né? Mas eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos. O tema da mensagem de Amós no livro aqui escrito, onde se contém as profecias, a palavra de Deus dada ao profeta Amós, é a justiça social como manifestação indispensável da verdadeira piedade. A Bíblia fala de piedade não no sentido de dó, e sim de vida piedosa, ou seja, uma vida temente a Deus, vida de pessoas que seguem a justiça, servo fiel. Isso é piedade na Bíblia. Sabemos que existe um outro sentido, que é compaixão, misericórdia, mas não é esse sentido aqui. A justiça social como manifestação indispensável da verdadeira vida piedosa, da verdadeira vida que agrada a Deus. Em outros textos fala-se sobre o jejum, por exemplo, que agrada a Deus, e sabemos, né? Mas aqui vamos pegar Amós para falar de uma certa forma sobre esta, vamos colocar assim, preocupação de Deus em relação às nossas vidas, que não estão preocupadas com essa preocupação de Deus, o nosso próximo, porque estamos ocupados demais com nossas próprias necessidades, com nossas próprias dores, e não olhamos, às vezes, do lado. Mas olha que interessante, agora vamos acelerar um pouquinho. Capítulo 1, palavras de que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Olha, já tinha terremoto naquela época, hein? Veio aumentando bastante de lá para cá. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Bom, e aí vai começar a palavra de Deus dada a Amós. Amós é do reino do sul, ele é de Judá, mas Deus fala, vai lá para o norte, vai para a região da Galileia. Então ele é de lá, dos lados de Jerusalém, quem frequenta EBD sabe do que nós estamos falando, e ele sobe, olha, passa o Rio Jordão inteirinho, né? Assim, vai até lá, as regiões do Mar da Galileia. Deus manda ele para lá. Embaixo as 2 tribos das 12 de Israel, as 2 do sul, Judá e Benjamim. Dali, do meio para cima, as outras 10 tribos de Israel. Então Deus fala, vai lá. E Amós chega lá. Israel gostava de, quando chegava um profeta, um homem de Deus falando, eles se reuniam para ouvir. Foram ouvir. E Amós está lá. E aí Amós fala de Damasco. Fala do pecado de Damasco. Damasco era a capital da Síria, inimigos de Israel. E qual foi o pecado de Damasco? Qual foi o pecado da Síria, cuja capital era Damasco? Trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. O que isso significa? Eles usavam alguns carros com rodas de ferro para debulhar trigo. Esta palavra ela é metafórica, ela é uma comparação para a forma como a Síria reagiu em relação aos habitantes de Gileade, com desumanidade. Desumanidade contra o povo conquistado de Gileade. E quem veio pela manhã ouviu Deg falar, Gileade, a região leste do Jordão, onde estavam, onde ficaram como posse, tomaram posse as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Está vendo como EBD é cultura bíblica? Importante para as pregações da noite.
Houve uma época em que a Síria dominou aquela região e foi desumana contra o povo dali. Bem, eles ouvindo isso, aplaudiam Amós, porque eles estavam ali na posição de quem foi judiado, de quem foi maltratado. E a palavra de Deus está vindo para a Síria. Interessante, né? Nós vemos Deus mandando profecia, então, que vai castigar aquela nação que não é Israel, um povo estrangeiro. Qual que era o castigo? Destruição do rei e exílio para o povo. Está sintetizado, resumido aqui, em relação ao que está escrito aí no capítulo 1. E aí Amós fala sobre Gaza. Já ouviram falar em Gaza? Pois é, naquela época os filisteus habitavam ali, naquela região litorânea do mar Mediterrâneo, região de Gaza. Qual foi o castigo dos filisteus? Qual foi o pecado que os filisteus estavam fazendo? Levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Dominou comunidades para negociar, para vender para Edom. Preocupação com o próximo? Não. Preocupação com o bolso. Riqueza, domínio. Qual é o castigo para eles? Deus manda através de Amós: porei fogo na cidade. Seria destruída. Alguns poderiam até estender para os dias de hoje e falar: olha que profecia e tudo. Não, isso aqui era para aquela época, né? Agora Tiro, uma das cidades ali da Fenícia. Julgamentos de Deus. Qual foi o erro, o pecado da Fenícia, de Tiro? Levou cativo as comunidades, olha, bem semelhante ao dos filisteus. Levou cativo as comunidades inteiras e as vendeu a Edom também. Olha como Edom gostava de comprar escravos. Com um probleminha a mais, desprezando irmãos, não estava nem aí para famílias, destruiu famílias. Deus viu, Deus mandou castigo, porém fogo na cidade. E Tiro também foi destruída. Agora é a vez de Edom, a compradora de escravos. E quem é Edom? Esaú, o irmão de Jacó. Claro que aqui se está falando do povo e não do Esaú lá, o patriarca deles. Edom, o povo, perseguiu seu irmão, o povo de Jacó, o povo de Israel, e reprimiu toda a compaixão. Irmãos, Edom reprimiu toda a compaixão, perseguiu sem dó, não quis saber de misericórdia. E olha o que Amós ainda diz da parte de Deus: perpetuando para sempre a sua ira, ou seja, guerra entre os dois povos, sempre Israel e Edom. Qual o castigo para Edom? Porei fogo em Temã. Agora Amon, Edom, irmão de Israel. Amon, filho de Ló, sobrinho de Abraão. Olha lá, os amonitas eram aparentados também. O que Amon fez? Amon, o povo, lá na frente, rasgou ao meio as grávidas de Gileade para ampliar suas fronteiras. Castigo de Deus, fogo na cidade, exílio para o rei e corte, que vinha deles as decisões. Perceberam que até aqui Deus está falando o que? De maltrato a pessoas? E ele dizendo que castigaria e castigou tais povos que existem hoje. Deus cobra justiça social. Mas tem mais, capítulo 2, Moabe, o irmão de Amon, portanto filho também de Ló, aparentado de Israel, queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. E era uma briga entre eles, né? O que era importante naquela época? Hoje, por exemplo, em Israel, um dos impasses de Israel com o Hamas é que Israel quer inclusive os corpos daqueles que foram mortos, os que ficaram lá, os reféns, né, que foram sequestrados. Israel quer inclusive os corpos deles, porque é costume de Israel, para a honra da família, ter os corpos
sepultar os corpos. E quando acontece, inclusive, de uma bomba estraçalhar um corpo, eles mandam equipes especiais para juntar tudo aquilo, fazer exames, identificar as partes daqueles corpos, juntar e fazer um velório, nós diríamos decente, né? Mas honroso, de acordo com o costume deles. Isto é, ainda hoje em Israel, naquela região entre os árabes também, muito forte. Então, olha como Deus, inclusive, Ele olha para as nossas emoções, para aquilo que entendemos ser importante, e que de repente tenhamos sido tão ofendidos, e Deus sente nele esta ofensa como injustiça social, como falta de amor àqueles a quem ferimos. Moabe, por ter feito algo tão ultrajante, teria como castigo perecer na guerra, ser derrotada. Moabe seria derrotada. Até aqui, não se falou do povo de Deus. Mas Amós agora vai falar do seu próprio povo, Judá. Uma pequena diferença entre os outros povos que não conheciam o Senhor, conheciam do testemunho de Israel, mas não eram povo de Deus, eram povos idólatras. Mas agora vem a palavra Judá. Judá rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos. Se formos pensar apenas nessa questão aqui, também não amou. Judá também não amou, porque o centro da lei de Deus é resumida no amor a Deus e ao nosso semelhante. Judá se deixou enganar por deuses falsos, se entregou à idolatria, agindo como se fosse um daqueles pagãos. Seu castigo: porei fogo em Judá, as chamas consumirão Jerusalém. Sabemos que isso aconteceu mais de uma vez. Por quê? Porque Judá deixou de lado as pessoas, deixou de lado a justiça social. Até aqui, a plateia, aqueles que ouviam o profeta Amós, gostavam do que estavam ouvindo. Oba, Deus viu e Deus vai castigar todos eles, inclusive Judá, porque Judá estava separada de Israel. Aqui era reino dividido, se tornaram inimigos. Amós, profeta de Judá, vai a Israel, até aqui eles estão aplaudindo. Sabe que esse cara é legal, mas agora a palavra vem para Israel também. E mais uma vez o que nós vamos ver é o ser humano dando ouvidos apenas ao que eles querem ouvir. Nós alimentamos aqueles que dizem o que queremos ouvir, mas a palavra de Deus não diz o que queremos ouvir. A palavra de Deus diz o que Deus fala, e nós precisamos dar ouvidos. Por isso a palavra de Deus, cuja ênfase central é o amor, fala também de castigo. Porque quem não quer o amor de Deus, a estas pessoas não resta outra coisa, senão estarem afastadas dele. Então Amós fala agora acerca de Israel. Muita coisa, né? Sintetizado aqui: vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre, negam justiça ao oprimido, cometem imoralidade sexual, profanam o santo nome de Deus, desviaram-se espiritualmente. Só um resuminho: Israel fazia isto ao seu próprio povo. As outras nações estavam fazendo a seus inimigos. Israel está fazendo ao seu próprio povo. E Amós, da parte de Deus, começa a falar tudo que Deus tinha feito por eles. Deu-lhes vitória sobre os inimigos, escolheu dentre eles profetas, escolheu pessoas a serem dedicadas a ele, nazireus. Mas vem o castigo da parte de Amós também: eu os amassarei como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. Olha como é grave para Deus nós desprezarmos pessoas, nós
não amarmos pessoas, nós não teremos misericórdia de pessoas. Igreja de Cristo dos nossos dias, amamos pessoas. O que estamos fazendo por elas? E olha que isso é algo bem prático. É vida cotidiana, é vida lá fora. Se quisermos levar o Evangelho àquelas pessoas, precisamos cuidar delas também, para que elas recebam o Evangelho. Senão não estaremos sendo luz. Não estaremos refletindo a luz de Jesus, como Jesus foi pelo pobre. Há pessoas até que pensam que ele era contra os ricos, e ele não era. Zaqueu, lembra-se de Zaqueu? Jesus não era contra o rico. O problema é que o rico naquela época era opressor. E se não se arrependia, aí sim, né? Castigo. Não sem antes advertir, e bastante. Deus advertiu muito o povo de Israel, antes de trazer a eles castigo. Pulando aí o capítulo 3, que é uma continuação deste capítulo 2, sobre a acusação de Deus a Israel, sobre os alertas de Deus a Israel. No capítulo 4, é até interessante a forma como Amós escreve aqui. Deus falando a Israel. Olha, Deus mandando pequenas complicações para abrir os olhos de Israel. Então, neste capítulo 4, nós lemos Deus dizendo: dei a vocês estômagos vazios e falta de alimentos em todo lugar, fome. E Deus completa: e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Ou seja, Deus castigou com fome e eles deram as costas para Deus. Retive a chuva quando faltavam 3 meses para a colheita. Um desastre, hein? Mandei chuva a uma cidade, não a outra. E aí completa: e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Aí Deus mandou outro recado: castiguei seus jardins, as suas vinhas, pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram as figueiras. A lista é grande. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim. O que nós tiramos deste capítulo 4 como lição? Deus está mandando recado. E mesmo assim, qual é a nossa resposta então ao Deus que manda recados? Verso 12, para nós sintetizarmos este capítulo 4. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel. E por que eu farei isso com você? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Pensei em escolher esta frase tão conhecida, pelo menos no passado era, os crentes que liam a Bíblia. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. E aí as pessoas extrapolavam, né? Pregavam um sermão evangelístico aqui, pregavam sobre a morte física, ou às vezes em velório, pregavam sobre a volta de Cristo. Mas olha bem o contexto desta afirmação de Deus: prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Eu vou castigar você, eu vou fazer isso com você. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, que é Deus que cobra justiça social, é Deus que cobra amor, é Deus que cobra boas obras, sabe? As pessoas ficam, às vezes, não querendo falar de boas obras, porque alguém vai confundir que nós somos salvos pela graça, é por meio da fé, não vem de obras para que ninguém se glorie, não vem mesmo, mas esquecem em Efésios 2:10, as boas obras foram preparadas por Deus lá atrás, de antemão, para que nós as praticássemos. Por quê? Porque Deus, o Deus presciente, sabe que o mundo seria necessitado. E nós somos equipados por Deus para ajudar aqueles que precisam. Então, se não fazemos isto, que Deus diz: prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Capítulo 5, verso 11, eu achei interessante porque em Josué 24:13 nós encontramos uma situação bem diferente. Josué, estudando pela manhã, a próxima lição será a última de Josué, depois entra
Juízes, mas o livro de Josué fala da conquista de Canaã, a conquista da terra prometida. E lá, vamos ler Josué 24:13 para os irmãos entenderem do que eu estou falando, antes mesmo de lermos o verso 5 aí do capítulo, o verso 11 do capítulo 5 de Amós. Josué 24:13. Sempre achei muito interessante esse verso, e estará com toda certeza na lição do próximo domingo de EBD. Será uma lição minha, não é propaganda, mas venham a EBD. Não é porque eu estarei aqui, não, venham em todas, mas a próxima é lição minha, né? Sempre admirei esse verso 13 de Josué 24, o que Deus faz por aqueles que Ele ama. Gente, o que Deus faz por aqueles que Ele ama. Aqui, Josué lembrando que Deus tinha feito por eles, até chegar aqui, conquistar, e Josué, que já está velho, entregando o cargo, vamos falar assim. Foi assim que lhes dei uma terra, Deus, né? Deu esta terra, é Deus que está falando através de Josué. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Sempre achei interessante esse verso 13, porque Deus entregou tudo prontinho para Israel, e eu gostava de, aqui na minha cabeça, comparar com o que Deus fez com esta igreja, quando chegamos aqui, porque nós estávamos lá no salãozinho pequeno, onde 30 pessoas ficavam saindo pela porta, não cabia e não tinha como crescer. E Deus nos deu uma igreja pronta, lembram-se? O lugar que nós alugamos era um salão de culto antes. Veio prontinha, veio com toda a estrutura. Então eu gostava de lembrar de Josué 24:13. Deus fez isso por nós. Com o tempo nós crescemos um pouco mais e, fomos expandindo. Continuem orando por aquilo que a gente sempre falou, comprar aqui do lado e avançar, né? Porque Deus fala, onde você pôr o pé é seu. Vamos usar EBD para essas coisas. Josué, estão orando? Nunca falaram, pensaram que eu estava brincando? A oração, não posso ficar mudando de assunto, né? Mas só uma coisinha, a oração, assim, quando Deus criou a oração para nós, Deus reservou coisas lá na sua soberania, que serão entregues, serão despachadas, serão atendidas a partir das nossas orações. Se orarmos, Ele libera, se não orarmos, não libera. Sabiam disso? Oração é assim. Tem coisa que não adianta orar, e a Bíblia inclusive fala, né? Tem coisa que nem ora, até para Jeremias, Deus falou, não ora não. Por isso não ora. Se a enfermidade for para a morte, no Novo Testamento nós lemos isso, né? Não ore. Precisa de discernimento. Não adianta orar, é para a morte, Deus não vai curar. Está na Bíblia. Mas há lá um compartimento na soberania de Deus em relação àquilo que Ele quer fazer por nós, que Ele vai fazer se nós orarmos. Entenderam o que eu estou dizendo? Se não levarmos isso a sério, Deus não vai fazer nada não. E também não estamos pedindo para receber tudo bonitinho, tudo já feitinho, não. Para Josué ele falou o que lá para o povo? Vai lá e conquista. Continuando aqui, foi só uma observação. Olha o contraste agora, porque Israel deixou Deus de lado, porque Israel era injusto em relação a seus irmãos. Israel oprimia, Israel explorava, cada um queria o que é do outro, não só o que é seu. Amós 5:11, vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo, por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Perceberam o contraste? Perceberam o contraste daquilo que Deus tinha dado para eles,
sem que eles tivessem feito? Bem, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de graça, Deus é Deus de compaixão, Deus é Deus de misericórdia. E no livro de Amós ele também não deixa as coisas desse jeito. Deus restaura, Deus recupera. A palavra final de Deus a Amós, capítulo 9, versos 11 a 15, podemos resumir da forma que está aí. Deus falando: levantarei a tenda caída de Davi. Caída por causa das pessoas, é claro. Levantarei, consertarei o que estiver quebrado. Dias virão em que a ceifa continuará até o tempo de arar. Vinho novo gotejará dos montes. Trarei de volta Israel, reconstruirão as cidades, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei. Esta promessa de Israel, ela se cumpriu inclusive em 1948, quando Israel voltou para lá. Todos sabemos disso. O Deus que castigou Israel, o Deus que permitiu que Jerusalém, lá, Judá e também a parte de Israel, cujas tribos inclusive se destruíram, ele recuperou, ele trouxe de volta, e a mensagem final é esta. Agora, nós estamos aqui, Igreja de Cristo. Em que parte desta história nós estamos? Como nós olhamos para o nosso próximo, que é a mensagem central do Evangelho? Deus amou, Deus é amor, Deus amou primeiro, e Ele quer isso de nós. E o Espírito Santo nos foi dado para que nós possamos amar com o amor de Deus. O final da mensagem de Amós é esta: não é o castigo, é a recuperação de Deus. O que queremos dizer aqui de forma central em Amós? Deus olha todas as coisas que estão acontecendo aí, olha com misericórdia, olha com compaixão e separa o castigo. Hoje Ele faz isso, porque nós vemos um império se levantar e outro cair. Nós vemos aí quanta gente sendo, às vezes, um inimigo engolindo o outro, e aquele que já tinha engolido o outro, a Bíblia diz que essas coisas acontecem assim, porque é castigo de Deus. Mas no fim não será assim. E enquanto essas coisas acontecem, a oportunidade de arrependimento é sempre dada. A advertência é sempre dada. Nós, povo de Deus, nós, Igreja de Cristo, que não somos do mundo, mas estamos no mundo, e ao mesmo tempo que não somos do mundo porque somos cidadãos de outra pátria, nós somos, na verdade, cidadãos de duas pátrias, porque somos desta terra. Temos muito trabalho a fazer aqui, mas como nós ocupamos o nosso tempo? O livro de Amós me alertou para estas coisas. É trabalho da igreja. O trabalho da igreja não é só se reunir para adoração a Deus, cantar louvores. Não, tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. E Deus, irmãos, Ele alerta na sua palavra. Cada vez que Ele alerta e nós não damos ouvidos, nós sofremos de uma ou outra forma. E a Igreja de Cristo, ela anda apática. A igreja, no sentido geral. Sabe onde ela está melhor? Nos países onde há perseguição. Ali ela está crescendo muito. No nosso Brasil, por exemplo, já não cresce mais. Cresce uma igreja que não é fiel a Cristo, que se diz dele. Mas não cresce aquela igreja que Jesus deixou para nós. Nós somos da igreja que Jesus deixou para nós.
Deus está nos desafiando. Qual vai ser a nossa resposta, irmãos? A mensagem é séria, mensagem de Amós, que aponta para Jesus que morreu por nós. E que ao final, esta igreja será vitoriosa. Mas e individualmente, como cada um de nós responde a isso?